Mensagem número 70 de 2016, pela qual a Presidência da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do senador do senhor Mauro Luiz Iecker Vieira, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores. Relator, senador Armando Monteiro. Discussão do parecer. Encerrada a discussão, passa-se a votação da matéria, que nos termos regimentais deve ser procedida por escrutínio secreto. As senadoras e os senadores já podem votar. Votarão sim pela aprovação e não, naturalmente, de forma contrária. Seria possível, presidente, pela ordem, colocar o que estamos votando lá? Está abrindo o painel, senadora. Abriu o painel. Obrigada, presidente. Pode votar. Pode votar. Já está no painel. Já podem votar. Não voto não, né? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Benedito Lira. Senhor presidente, eu tomo a liberdade de convidar os senhores senadores e senadoras do Partido Progressista para comparecer ao plenário, considerando que nós estamos no processo de votação nominal. E é interessante que nós possamos dar sequência a essa sessão, porque temos outras matérias importantes para que possamos votar na tarde de hoje. Trata-se, no momento, da indicação de embaixadores, mas precisa de maioria absoluta dos senhores parlamentares com assento nesta Casa, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, enquanto aguardamos a vinda dos senadores e das senadoras, senador Valadares, com a palavra. Um breve registro sobre a crise hídrica que está acontecendo no semiárido sergipano, que está causando sérios prejuízos à produção agrícola, inclusive do milho, em vários municípios do estado de Sergipe. Havia para este ano uma expectativa, senhor presidente, positiva de recorde de produção, o que ensejou expressivos investimentos. O então otimismo reinante no setor pode ser aferido pela expansão da área plantada para cerca de 200 mil hectares de milho no estado de Sergipe. Contudo, a insuficiência de chuvas na região frustrou impiedosamente todos os confiantes prognósticos. De acordo com a Carta de Itabaiana, documento redigido recentemente pelos produtores atingidos pela retração da safra, já há uma perda de 50% da produção de milho prevista para este ano no estado, que configura um cenário devastador. Os problemas advindos da quebra na safra para a região produtora de grãos são inestimáveis, senhor presidente. Os efeitos e danos recaem sobre uma cadeia produtiva que engloba mais de 20 municípios, entre eles Simão Dias, Frei Paulo, Ribeirópolis, Carira, Pinhão, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Poço Verde, Riachão do Dantas. A estiagem resultará em um prejuízo calculado em torno de 600 milhões de reais. Os problemas não se relacionam unicamente aos investimentos
que não prosperaram. Muito além dos malfadados recursos aplicados na produção, acrescentem-se aí as inquietantes consequências sociais para todos aqueles envolvidos direta ou indiretamente no processo produtivo. O quadro ganha contornos ainda mais dramáticos ao vislumbrarmos soluções somente a longo prazo, na próxima safra, quando será possível esboçar uma recuperação da renda perdida. No momento, restam as necessárias soluções emergenciais, porém paliativas. Na esfera das contas públicas, podemos antever uma sensível queda na receita, o que, caso se concretize, trará indesejáveis obstáculos para o problemático equilíbrio fiscal dos entes federados. Pergunto ao presidente se eu posso dar continuidade, uma vez que os senadores e senadoras ainda Sim, não... senador. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. O impacto econômico sobre a arrecadação surge, porém, como um corolário inevitável. A estimativa de redução do faturamento com a safra no estado de Sergipe provocará, lastimavelmente, uma perda associada ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. Lembra ainda que os reflexos desta crise, a crise da produção do milho no estado de Sergipe, incidem tangencialmente no desaquecimento do comércio nos municípios produtores, mas não podem de forma alguma ser subestimados. A lavoura do milho, com efeito, fomenta a economia local dos municípios produtores, gerando ocupação e emprego para a população, seja no campo, seja nas cidades. Consequentemente, com o incremento da renda, cria-se um círculo econômico virtuoso, compartilhado por todos. Sob esse aspecto específico, podemos dimensionar com precisão o significado de qualquer revés agrícola naquelas localidades. Senhor presidente, diante desse quadro desolador, temos que envidar esforços, adotar medidas reparadoras com a finalidade de mitigar os efeitos danosos da seca aqui apontados. Medidas, aliás, que constam das reivindicações dos produtores, às quais me associo e para as quais chamo a atenção. Os principais pontos elencados pelos produtores de milho prevê a decretação de estado de emergência nos municípios atingidos, a renegociação das dívidas com os bancos, além da agilidade nos trâmites do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária PROAGRO. Trata-se de um caso à parte. Recorrer ao PROAGRO representa um calvário incompreensível em meio às graves circunstâncias. O programa administrado pelo Banco do Brasil consiste em um seguro pago pelos produtores para cobrir despesas decorrentes de fenômenos naturais que atinjam plantações. Os produtores, no entanto, vêm reclamando da demora na liberação desses recursos e tantos outros inoportunos transtornos. Não me parece aceitável, neste momento de crise, qualquer delonga nos procedimentos bancários e acredito ser urgente eliminar os gargalos existentes a fim de que as agências bancárias possam atender com a devida celeridade aos produtores. A cultura do milho assumiu grande relevância econômica no estado de Sergipe, não apenas para a agricultura familiar. O Sergipe é o segundo produtor de milho do Nordeste. Primeiro é a Bahia. Ao garantir segurança alimentar e geração de renda para as famílias que sobrevivem do trabalho na lavoura, mas também para o agronegócio sergipano, consolidando-se como um crescente segmento do mercado. Com efeito, nos últimos anos, Sergipe atingiu o patamar de segundo maior produtor do Nordeste, com a produção de 700 mil toneladas de grão. Em 2014, por exemplo, houve, para tal, avanços na qualidade de sementes, na mecanização agrícola, na assistência técnica, bem como em novas tecnologias. Eu quero fazer um parêntese para dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que eu contribuí com as minhas emendas individuais, que foram alocadas em favor da Embrapa, para a melhoria da qualidade do milho no estado de Sergipe, especialmente nos municípios do semiárido
tendo como centro o município de Simão Dias, a minha terra natal. Nessa mesma linha, a implantação no Sertão, pela Universidade Federal de Sergipe, de cursos relacionados às atividades do campo, agronomia, veterinária, zootecnia, vem contribuindo para a qualificação profissional e a disseminação do conhecimento científico correlato. Estes são, senhor presidente, os números e informações relevantes que assinalam a inserção do milho na economia sergipana, sobretudo na economia do interior do Estado. Os prejuízos registrados na safra de milho deste ano representam, como já foi dito, uma triste situação para todos aqueles comprometidos com a produção e o comércio do milho. Reiteramos, portanto, urgência no atendimento às reivindicações dos produtores de milho no Estado de Sergipe. Eu quero registrar que acabei de receber do Dr. Salmínio, que é o superintendente do Banco do Nordeste no Estado de Sergipe. Garota bonita. Um homem devotado à economia rural, conhecedor não só da economia como da indústria sergipana, que nos enviou um documento comprometendo-se a agilizar todas aquelas demandas e pleitos dos produtores rurais relacionados especialmente com o Proagro e com os pedidos feitos pelos produtores de milho do Estado de Sergipe. Essa era a comunicação, senhor presidente, que gostaria de fazer, concitando as autoridades responsáveis, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Banco do Nordeste e Banco do Brasil, para que somem ao esforço da produção sergipana para resolver e mitigar situação tão dramática que se abateu sobre a nossa região em face da crise que atingiu vários municípios do nosso estado que produzem o milho. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente Vicentinho. Com a palavra, o senador Gladys Cameli. Senhor presidente Vicentinho, eu queria fazer um apelo aos líderes dos partidos que pudéssemos entrar num acordo para votarmos aqui o item 6 da pauta, que estabelece o teto do ICMS, que é um projeto do senador Randolph, do ICMS do combustível da aviação, tendo em vista que a região norte é muito prejudicada pela escassez de voos. Isso vai dar um aumento em voo diário em 70%, em 70 voos diários para todos os estados brasileiros. Então, faço um apelo aos líderes, um apelo que a população da região norte faz também, aos líderes partidários, que nós possamos pautar e votar o item 6 da pauta que está. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senador Raimundo Lira. Presidente, senador Vicentinho, senhoras senadoras, senhores senadores, eu vou apresentar à mesa um requerimento para a continuidade da Comissão Especial de Acompanhamento da Transposição do Rio São Francisco, nesse momento em que o governo está considerando esta grande obra como uma obra de interesse nacional, não só do Nordeste. E também nesse momento em que está considerando a revitalização como um programa importante para a perenidade deste programa. Eu apresentei na comissão especial um projeto de revitalização baseado no que aconteceu na revitalização do rio Mississippi, que iniciou a revitalização em 1910 e ele continua até hoje, todos os dias do ano, sem nunca ter parado um dia. Ou seja, é a resposta que o homem está dando à utilização dos recursos naturais. E é isso que nós temos que fazer com o Rio São Francisco. Na justificativa desse requerimento, eu estou aumentando o número de senadores para viabilizar as reuniões, até porque o Nordeste são 9 estados. E tem a seguinte justificação: a transposição do Rio São Francisco é o maior programa de segurança hídrica da região Nordeste e vai garantir água a 12 milhões de habitantes em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de gerar emprego e promover a inclusão social. Com a aprovação do ramal Piancó, mais 42 municípios entrarão nesse programa.
Por meio do projeto de integração do Rio São Francisco, será realizada a revitalização do rio, que é essencial para preservar, recuperar e garantir o aumento do volume e da qualidade da água da bacia, que é fonte de abastecimento hídrico da região. O empreendimento, além de recuperar 23 açudes da região, construirá outros 27 reservatórios, além de 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento em 477 quilômetros de extensão dos eixos norte e leste de transferência de água do Rio São Francisco. Acrescidos aqui mais 30 quilômetros de canais que serão necessários para o ramal Piancó. Portanto, senhor presidente, devido ao imprescindível trabalho da Comissão Externa Temporária para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco no Senado Federal, torna-se imperioso que a esta Casa continue a acompanhar de perto a questão, criando novamente uma comissão de senadores com o intuito de resguardar os interesses dos estados beneficiados, prosseguir com os trabalhos já desenvolvidos pelas comissões anteriores e assim contribuir para que se atinja o objetivo da sustentabilidade hídrica do povo nordestino. Este é o meu requerimento, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Ataíde. Parabéns aí. Obrigado, presidente Vicentinho, do meu querido estado do Tocantins. Presidente, há sobre a mesa o requerimento de número 584 de 2016, de minha autoria, que pede a esta presidência, ao plenário, a aprovação do mesmo, solicitando a criação de uma comissão especial para acompanhar e fiscalizar as obras inacabadas no Brasil, como também as empenhadas e não iniciadas. Senhor presidente, desde 2013, quando eu cheguei aqui nessa casa definitivamente, eu percebi que o problema das obras inacabadas era um caso gravíssimo no Brasil. É um rio de dinheiro do povo, do contribuinte, jogado no ralo. Nós temos mais de 20 mil obras hoje paradas em todo o nosso país. Além de toda essa avalanche de dinheiro público, essas obras estão fazendo uma falta tremenda no nosso país, para a nossa sociedade. Lá na nossa querida cidade, presidente Vicentinho, lá em Natividade, só ali no miolozinho daquela pequena cidade com 9 mil habitantes, nós temos 4 obras: escola, centro de convenções, quadra de esporte, paralisada a longa data. Portanto, a criação desta comissão especial para fiscalizar e acompanhar essas obras é de fundamental importância. E o presidente Temer, logo depois que ele assumiu a presidência interinamente, até dia 29 deste mês, espero eu, ele também se preocupou com as obras inacabadas e numa reunião agora, na semana passada, o presidente Temer decidiu que obras que demandam uma importância de 500 mil a 10 milhões de reais inacabadas no país e paralisadas, que é algo em torno de 1.519 obras, ele determinou que elas reiniciassem imediatamente. Isso vai demandar aí um orçamento, um gasto em torno de 1,8 bi. Ou seja, além dessas obras, então, servir ao nosso povo, ao povo brasileiro, vai fomentar a economia e nós vamos resgatar esse rio de dinheiro jogado hoje na lata de lixo. E hoje nós chegamos à conclusão, presidente Vicentinho, que o Brasil agora não tem mais como. Tem que administrar com competência o dinheiro do contribuinte. Não dá mais para brincar com dinheiro público neste país. Hoje, por exemplo, eu acabei de receber uma carta da presidente Dilma, onde ela me manda uma carta, que eu não consegui entender essa carta, me mandou num papel cochê,
de primeira qualidade. Está na hora da gente começar a economizar o dinheiro do povo. Não precisava desse papel para me mandar essa carta, até porque ela não vai me convencer de jeito nenhum. Pois bem, finalizando, presidente Vicentinho, peço a Vossa Excelência que coloque este requerimento, se possível, em votação. Muito obrigado. Vossa Excelência, senador Ataíde, será atendida ainda na sessão de hoje. Com a palavra, senador Otto. Senhor presidente, senador Vicentinho, hoje nós tivemos, como terça-feira passada, uma outra reunião no gabinete do presidente Renan Calheiros com os governadores dos estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, com a finalidade de se encontrar uma solução para os estados que não foram contemplados na renegociação da dívida. O estado do Nordeste não tiveram praticamente, absolutamente, à exceção de Alagoas, nenhuma vantagem na renegociação da dívida. Até porque 4 estados da Federação, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, só os 4 estados são responsáveis por 84% da dívida com a União. Então, os estados do Nordeste com o estado do Norte são responsáveis por apenas 9% dessa dívida. Então, não há como passar ou aprovar no Congresso Nacional essa matéria que contempla 4 ou 5 ou 6 estados em detrimento dos outros estados. Então, hoje teve essa reunião com os governadores e os governadores aqui do Centro-Oeste vieram do Norte do Brasil, do Nordeste, e agora se dirigiram ao presidente interino Michel Temer na busca de uma solução. Eu vi a declaração do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que não haveria como contemplar os estados. Ou seja, numa federação de 26 estados, Distrito Federal, se contempla exclusivamente 4 estados que terão grandes vantagens. Os outros não terão grandes vantagens. Então não há como esse Congresso Nacional ou o Senado Federal aprovar uma matéria dessa natureza. O estado de São Paulo, e nós não queremos de maneira nenhuma deixar que o estado de São Paulo não seja beneficiado, venha a ser beneficiado, mas que seja a Bahia beneficiada, que seja Pernambuco, Paraíba, todos os estados do Nordeste e do Norte também. Só o estado de São Paulo tem uma dívida com a União de 221 bilhões de reais. 221 bilhões de reais. O do Rio Grande do Norte, estado do Rio Grande do Norte, 346 milhões de reais. 0, alguma coisa por cento da União. A Bahia, que é um estado que tem uma população de 14 milhões de habitantes, tem um débito com a União de 5 milhões de reais, muito menor do que o estado de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro. Então, eu acho que chegou o momento de que esse Congresso Nacional, sobretudo o Senado Federal, que representa a federação, tomar uma decisão para fazer valer um pacto federativo. Não há como mais se contemplar meia dúzia de estados e deixar o Nordeste do Brasil, os estados do Norte e do Centro-Oeste, à míngua sem receber absolutamente nada. São 3 itens que os governadores e os senadores do Nordeste observaram e desejam que o governo federal possa cumprir. Primeiro, se fazer uma compensação para os estados que não foram compensados. Quando teve problema no Rio de Janeiro, logo se encontrou a saída de mandar para lá, para as Olimpíadas, 3 bilhões de reais. Para o Rio de Janeiro, logo depois que teve outra crise, mais recursos. Então, nós queremos uma compensação para esses estados de, no mínimo, aí, 8 bilhões de reais. E o segundo item é aumentar o fundo de participação do Estado em 1% em 2017 e 1% em 2018. E que o ministro da Fazenda possa abrir as concessões para que os estados que fizeram o dever de casa, que não estão endividados, possam tomar dinheiro em bancos internacionais. A Bahia mesmo tem a proposta de ter um empréstimo do Banco Europeu para tomar empréstimo para investir em infraestrutura, nas estradas, nas pontes, enfim, naquelas obras que são de
interesse da federação. Eu acho que esse momento é um momento difícil para o Brasil, mas é mais difícil ainda hoje e foi menos contemplado quem fez o dever de casa. O meu estado fez o ajuste fiscal desde 1991 e recentemente o governador Jacques Wagner Silva fez, o atual governador Rui Costa tem mantido o ajuste fiscal, mas nós não temos sido contemplados absolutamente. Portanto, senhor presidente, é importante dizer que nós não vamos votar, nós somos 3 senadores da Bahia, tivemos reunião e espero que os senadores do Nordeste, da mesma forma, nós não vamos votar de maneira nenhuma aqui no Senado Federal renegociação da dívida que vai contemplar meia dúzia de estados em detrimento de mais de 21 estados da federação. Isso é um absurdo, é um desrespeito com o povo do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Portanto, nós esperamos que haja uma compensação. Se não houver, não haverá votação, nós vamos para a obstrução aqui para derrubar o projeto de renegociação da dívida dos estados que está na Câmara e virá aqui para o Senado. Senhor presidente. Vou encerrar a votação, proclamar o resultado e, em seguida, darei a palavra ao senador Telmário. Eu não votei ainda, senhor. E depois a mim, senhor presidente. Já, bom, 5h45. Não 3, abstenção 1. Está aprovada. Está aprovado o nome do senhor Mauro Luiz Vieira. Será feita a devida comunicação à Presidência da República.